Olá, bom dia a todos, que a paz de Jesus nos envolva nesse momento. Senhor Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade de estudarmos sobre essa lei que nos envolve tão amorosamente quando procuramos o nosso retorno à casa do Pai. Graças a Deus, que assim seja. Então, olá meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso estudo desta manhã, né? Porque aqui para mim é de manhã. Sobre o funcionamento da lei, capítulo 13. Então vamos lá. A loucura dos astutos e a invencibilidade da lei. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. A quem mais é dado, mais será cobrado. O que é isso? Isso é um nível de cobrança de consciência, porque nós estamos estudando na obra do professor Ubaldi, né? Admitimos dentro da oferta da obra dele que nós somos decaídos, fomos criados por Deus no seio do sistema, né, através da sua substância amorosa e sábia, e todos nós tivemos a liberdade de fazer a escolha, ou seja, de permanecermos nessa ordem ou não, porque a liberdade de escolha, o amor do Pai nos deixa escolher. Então, fizemos um movimento, e nesse movimento, naturalmente, nós acabamos por deslocar o centro da criação, que era Deus, para nós, criaturas. Então, nós fizemos um fechamento e foi por isso que surgiu o universo físico de matéria. Daí, só nos resta agora expandirmos, movimentarmos a nossa energia, o nosso ser e expandir a nossa consciência para retornarmos ao Pai. E, por amor, Deus não nos abandona. E Deus está presente nessa lei divina. Então, quando falamos em lei, nós estamos falando de Deus. Deus está com a criatura em imanência, no íntimo de cada ser, impulsionando cada ser para caminhar em sua direção, porque nós não somos nada sem Deus. Então, compreendendo essa premissa, olha o que ele coloca. A sabedoria e perfeição da lei manifestam-se também na capacidade de recuperação, a qual deixa o ser livre para experimentar as consequências do mal e lhe permite, desse modo, adquirir uma sabedoria sempre maior e assim reconstruir o que ele, na sua ignorância, destruiu. Essa lei é universal e tem de estar presente, funcionando em todos os pontos do universo, tanto mais quanto este, na sua evolução, já chegou aos níveis da vida, da inteligência e do espírito. Então, tudo no universo movimenta para Deus, né? Lembrando que é do átomo ao arcanjo que começou por ser átomo. Pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Então, aquilo que parece uma matéria inerte sem vida é um ser, um psiquismo em evolução. Por isso que os espíritos já colocaram para nós que a centelha divina, ela manifestava, né, sua evolução do reino mineral ao vegetal, animal, hominal e assim sucessivamente. Então, desta forma, o Ubaldi não veio derrotar, colocar por baixo a obra de Kardec. Só veio colocar para nós um sentido a mais. Ou seja, o universo físico só existe para aqueles que decaíram, que afastaram inconsciência. Não é uma queda espacial, temporal. É uma queda consciencial. Mas para aqueles que afastaram muito, surgiu então o tempo e o espaço, que é a dimensão da nossa Terra, do nosso mundo. Por isso que tudo para nós tem o peso do relógio, tem o peso da distância, porque a nossa consciência criou, né, esse universo tridimensional, onde as coisas têm forma. Mas, por detrás dessa forma, são seres em comunhão evoluindo no seu retorno para Deus. Pensem que o nosso corpo é cheio de células vivas, né? Temos átomos, temos seres que convivem conosco aqui, ó, nessa experiência carnal. Todos nós estamos juntos evoluindo para Deus. Então veja, a quem mais é dado, mais será cobrado. Ou seja, a sua consciência vai se afinizando cada vez mais na evolução, com níveis superiores de existência, de responsabilidade, de justiça e amor. Então, a própria consciência se posiciona melhor diante da lei e no seu compromisso com seus semelhantes. Alguns se consolam dizendo o inferno não existe. Se a ideia de um inferno, tal como concebido no passado,
foi produto da forma mental da Idade Média e se a evolução da inteligência humana superou essa ideia, ela não representa senão um modo de conceber o fenômeno indestrutível da reação da lei. Fenômeno que assim persiste ainda quando consideremos de forma racional e científica. Então, no passado, o homem criou o quê? A ideia de uma punição quando ele não seguia os desígnios divinos. E essa punição seria a morte e ir para o inferno. Com a doutrina espírita, nós aprendemos que morrer é ir para uma dimensão mais sutil, né, para um plano espiritual. Normalmente essa atmosfera que nos envolve, né, a Terra, os planetas, porque nós não podemos falar ainda de outros mundos, mal os espíritos podem falar para nós da Terra. Mas nós entendemos que essas dimensões também são matéria. Hoje, estudando a obra de Ubaldi, ele está colocando para nós essa punição de Deus não é uma punição, é a reação da lei divina. É o que nós estamos estudando, porque nós estamos mergulhados no sistema, o antissistema, que é matéria, universo, galáxias, mundos, plano espiritual com as suas colônias, tudo isso está dentro do sistema. O antissistema é o conjunto de tudo isto, tudo isso. Então, voltar para o sistema é expandir sua consciência, é abandonar a ideia do separatismo, do egoísmo, é se coordenar dentro de uma lei amorosa, essa mesma lei que Jesus veio nos ensinar. Então, dessa maneira, o ser tem mais responsabilidades, mais cuidados para com o outro e para consigo mesmo, porque ele quer se harmonizar com Deus, e para harmonizar com Deus tem que se harmonizar com o todo. Temos de conceber o inferno de outra maneira, mas isso não significa negá-lo, nem que ele deixe de existir para quem o merece. Em outras palavras, não há evolução de pensamento que possa admitir que alguém deixe de pagar todo o mal por ele praticado. Então não existe o inferno quando nós concebemos por criação divina e um lugar circunscrito para aqueles que cometeram erros. Mas não significa que os erros humanos não deverão ser pagos, né? Com a correção dos mesmos. Porque não podemos voltar para Deus sem a correção, sem a nossa harmonização. Porque é o nosso ser que deve se reharmonizar como um todo, com tudo e com Deus. Então isso seria o paraíso, voltar para o sistema. Enquanto o homem não volta, ou a caminho, ele vai batendo na lei e vai causando dor. Vai batendo na lei e a lei devolve esse empuxo, né? Esse impulso que nós imprimimos, como essa parede, eu já dei essa explicação. Eu imprimo um impulso e a parede não sai do lugar, ela só devolve isso na forma de uma reação que aqui nós chamamos de dor. E na obra do professor Ubaldi ele vem explicando sobre isso, por isso que está nas nossas mãos a ideia da felicidade e da dor. Agora, isso não impede que os espíritos empedernidos no mal, rebeldes, ao desencarnar, não criam ali um local, uma região, por um processo mental, interior, consciencial, fruto dos seus pensamentos, sentimentos e ações gravadas em si, que é uma paisagem que é criada por eles mesmos. Isso não impede, mas não esse inferno que Deus criaria para nos punir eternamente, porque o mal é transitório em nós, porque nós somos filhos de Deus, centelhas divinas. Então, o inferno seria o inferno da dor, porque, meus amigos, quando a gente está vivendo uma dor muito pungente, a gente quer se livrar dela. Por imaturidade, por não compreender que nós estamos colhendo e nos reharmonizando, a gente fica louco para aquilo tudo passar. E muitas vezes nós balbuciamos, meu Deus, eu estou no inferno astral, eu estou vivendo o inferno. Porque é a ideia da dor aqui e do sofrimento. O homem a enfrenta, ou seja, enfrenta a lei com a psicologia do seu plano de existência, em forma de luta para vencê-la, como se tratasse de um padrão egoísta e inimigo, contra o qual é preciso rebelar-se, entendendo que são hábeis os que conseguem triunfar, quanto fracos e desprezíveis os que se deixam escravizar. Procedendo assim, o homem agride o seu maior amigo, que é a lei, afasta-se de Deus, que é a sua própria vida, rebela-se contra aquela harmonia na qual somente pode consistir sua felicidade. Então, o que nós fazemos? Nos rebelamos contra a lei,
porque nós queremos triunfar sobre ela. Vemos a lei com a nossa forma mental egoísta e inimiga de Deus. Ou seja, nós vemos que o sofrimento não nos é merecido. Nós não merecemos sofrer. Às vezes nós falamos, gente, eu estou sofrendo tanto porque Deus está me punindo de alguma coisa. Eu não sei o que eu fiz para Deus. Deus esqueceu de mim, que eu já estou sofrendo demais. Chega! Então, essa ideia imatura do involuído. Deus nos ama profundamente e é na dor que nós deveremos aprender o que nós devemos crescer com ela. E nós temos falado isso em todos os capítulos, porque o professor Ubaldi explora exaustivamente o assunto. Então aqui ele está só falando da ideia física de um inferno criado por Deus. E a maneira como a gente pode começar a enxergar a dor dentro do nosso crescimento, né, moral e espiritual. Isto porque não há inteligência nem má vontade que possa conseguir subverter a ordem e paralisar a justiça de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Esta grande promessa, embora nosso mundo esteja cheio de prepotência e de injustiça, nos garante a existência da justiça, e dela seremos saciados. Por trás de uma falsa injustiça, a justiça divina está veementemente agindo. Deus não abandona os justos. O que é o justo? Aquele que pratica a justiça da vida, aquele que é benevolente, que é bondoso, que compartilha o bem, a bondade por onde ele passa, mesmo com as suas dificuldades. Vamos considerar o nosso nível. A intenção do bem já nos traz mais próximos da lei divina. E é isso que acontece conosco na vida. Em alguns pontos nós estamos avançando, em outros nós temos quedas, estamos ainda vacilantes e tem outros pontos nossos que nós nem enxergamos ainda. Então a vida é para nos brindar com a oportunidade de autodescobrir aonde que nós estamos agredindo a lei de Deus. Porque ninguém agride o outro ou a Deus sem estar agredindo a si próprio. Então, olhando para nós, a gente sabe o desenovelar disso tudo. Por que nós falamos de certa maneira? Por que nós reclamamos? Por que nós usamos certas expressões na vida tão repetidamente? Então, observando a nós mesmos, é que a gente vai descobrir aonde que nós estamos batendo, né, contra a lei. Mas os astutos do mundo querem continuar com as suas astúcias e revoltas. E assim sofrem mais. Infelizmente, esta é sua forma mental e não há coisa tão difícil como a de sair da própria forma mental. Então, o Ubaldi, ele mostra para nós que sair dessa forma mental não é fácil mesmo não, gente. Não tem receita de bolo mesmo. E é um caminho individual. Pode existir métodos que nos ajudem. Olhar para o nosso... estar em autoobservação, vendo as nossas reações, estudar o que a gente vê, ver o centro da nossa vida, né, o núcleo central, o nosso defeito, o nosso comportamento central e continuar usando as ferramentas que a vida nos dá para canalizar a nossa energia. Se eu sou agressivo, se eu falo com estupidez, a gente precisa entender o porquê daquela reação nossa, tão repetida. Muitas vezes a gente precisa, gente, ficar aspirando, né? Almejando fazer uma regressão de vidas passadas. Não, é nessa mesmo. Tá lá desde a infância. E a criança se torna adoecida e transforma num adulto adoecido e morre muitas vezes adoecido sem olhar para isso. Então a lei de Deus, ela está dentro da nossa alma. Lá no fundo, esse Deus imanente, que é essa sabedoria, pode nos guiar. Então nós podemos pedir ajuda não só para os seres que estão fora, né, os mentores, os santos, os anjos, não importa quem, a forma mental de trabalhar com isso. Mas nós precisamos pedir ao nosso eu superior que nos guie nessa jornada, porque nós ficamos respirando nesse eu inferior. A lei está feita de tal maneira que a cada tentativa de nos evadirmos, acabamos constrangidos à sua obediência. A lei não pode ser subjugada nem torcida pela força. Não pode ser corrompida por dinheiro nem vencida com armas. Não pode ser frustrada com o tempo, nem desviada e defraudada em sua justiça. Não vale a pena lutar contra ela. A gente pode ver isso aí, ó, que às vezes a gente está assistindo um filme e a gente está vendo a luta do mal contra o bem.
né? E lá no fundo a gente está lá torcendo para que o bem vença, porque é Deus que está na nossa alma e a gente sabe que somente o bem pode nos levar à felicidade, mas ninguém pode vencer o nosso destino também de sermos felizes. Então a lei é justa, ela nos conduz para essa real felicidade, que é a nossa descortinar desse ser divino. Nós temos capacidades infindas, uma sabedoria infinda, e o nosso sofrimento foi o isolamento que nós criamos. Então nós temos medo, afastamos de Deus pela queda, achamos que estamos desconectados o tempo todo de tudo, de todos, e estamos brigando por uma sobrevivência, por nos mantermos na vida, né? Em se tratando de terra, de pagar o aluguel, de comer, de conquistar uma companhia que cuide de nós lá na velhice, né? Um companheiro, uma companheira, mas isso é pela nossa fragilidade. Observe os grandes seres iluminados, eles acreditam em Deus. Não significa que não tenha luta, porque enquanto está reencarnado na Terra, é uma luta sem fim, até desencarnar. E ela continua e a gente retoma um novo corpo, a nossa bagagem, a nossa necessidade de reharmonização e vamos caminhando. A pergunta: no mundo tem justiça? Os que procuram justiça no mundo e não a encontram são a maioria, mas eis que a boa nova de Cristo nos garante que eles serão fartos. A verdadeira solução, porém, encontra-se e sempre se encontrou, além dos estreitos limites de nosso mundo, de nossa vida atual, nos braços da lei, em nossa vida maior, em que tudo tem de equilibrar-se conforme a justiça. Essa vida maior é o nosso ser, como a gente acabou de comentar. Aonde está guardada a nossa filiação divina? O amor, a solicitude, a participação, ser útil. Então, por exemplo, andar dentro dos limites da lei, nesse momento, toda aula eu sempre falo um pouquinho de pandemia, não é se assustarem nem pensar que Deus está nos punindo com o vírus, mas é fruto da nossa criação mental e emocional. E agora, ser justo é participar, colaborando com o combate ao vírus, fazendo a nossa parte. Se eu coloco uma máscara, eu estou pensando não em contaminar o outro. Se eu fico em casa com paciência, nós estamos fazendo um trabalho de vivência evangélica, porque foi assim que a gente terminou a última aula, vivenciando um processo doloroso, porque é doloroso. Não é fácil. Mas pense em você que está aí agora, por exemplo, sentado num sofá, vendo uma televisão de tela plana, maravilhosa, grande. Tem outros que estão em casa, por esse mesmo motivo que é o vírus, sem comida, num cômodo pequeno e apertado. E nós estamos, às vezes, ainda reclamando. E os espíritos falam que todos nós, a maioria pediu para estar aqui vivenciando esse problema. Então é a lei que nos dá a oportunidade de crescer. Porque quando está tudo bem, tudo tranquilo, tudo farto demais, nós esquecemos dessa natureza divina. E é ela que nos impulsiona. É ela que não permite que paremos. Inércia não existe. E sempre haverá uma instabilidade da lei para mexer com nossa zona de conforto e caminhar. Pode ser um amor perdido. Pode ser uma doença física. Pode ser um conflito familiar, tudo isso só tem um motivo, fazer com que a gente movimente o nosso interior. É lógico que quem não quer raciocinar e não sabe sair da sua forma mental, com esta julgue, condene e opere. Estamos analisando tudo isso também para ensinar a não se fazer o mal e mostrar o resultado àqueles que o fazem, demonstrando como se paga pela má conduta quando enganamos os outros. Assim, nosso trabalho está apoiado integralmente na moral evangélica. A obra de Ubaldi fala o tempo todo da moral evangélica e traz sempre para nós a presença do Cristo nas nossas vidas. Nós podemos ler tudo, mas somente a prática evangélica nos aproxima de Deus, nos aproxima da divindade e da paz interior. Então essa paz está no cumprimento do Evangelho de Jesus. Então quem engana pensando em levar vantagem em qualquer coisa mínima que seja, não engana a lei. Não engana, está enganando a si mesmo. E a busca dessa consciência do que nós somos já é um impulso evolutivo imenso para o nosso caminhar.
Aparece assim a visão da infinita multidão dos seres, que vão andando pelos caminhos da evolução numa imensa corrente, assim como as gotas de água no rio seguem para o mar. Elas vão para o mar fatalmente, porque esta é a lei. Então nós somos todos gotículas, né? Que nós já falamos isso, movimentando no rio que é a vida, e todos desagamos no mar de Deus, no mar da paz. Então não adianta negar Deus. Quando nós estamos em frangalhos e frágeis, a gente pede por algo e normalmente a gente fala assim: ah, meu Deus, agora não tem mais jeito, só o Senhor para dar solução para o meu problema. Quando na verdade nós deveríamos pensar na lei em todos os momentos da nossa vida, buscando por ela. Por isso que a gente precisa ter o trabalho, fazer da nossa rotina de vida, colocar nela momentos para trabalhar em nós a presença de Deus vivo, porque Deus vivo está em tudo, através de todas as criaturas, e sermos úteis na vida e podermos trabalhar essa capacidade de doação. Porque quem muito recebe é obrigado a doar, porque é o movimento da vida e do universo, receber e dar. Da mesma forma, o cortejo dos seres vai para Deus fatalmente, porque esta é a lei. Eles não podem deixar de ir para Deus. Este é o caminho marcado para todos: nascer, viver, morrer, renascer, viver e morrer outra vez, levados para um lado ou outro do dualismo da existência, experimentando, evoluindo, reconstituindo-se a si mesmos, até aprender toda a lição da lei e reintegrar-se em espírito no seio de Deus. Reintegrar-se em espírito no seio de Deus é voltar para o sistema, é voltar para a nossa origem divina, para esse estado pleno espiritual. Nós vivemos no universo de matéria porque quando afastamos de Deus, surgiu o dualismo. Espírito, matéria, né? Alto, baixo, direita, esquerda, claro, escuro. Por isso que dentro da nossa alma nós estamos sempre divididos. O bem nos chama, mas nós ficamos ali patinando e praticando atos contrários à lei divina. A gente procrastina o nosso tempo. Ah, amanhã eu faço, hoje eu não tenho tempo, depois eu resolvi isso. Quantas coisas na nossa vida ficam dando alimento para esse lado nosso preguiçoso desse caminhar. Se a gente não decidir caminhar, a vida, a lei está nos impulsionando por amor, não por punição, mas por amor. Para os interessados neste assunto, ele foi estudado até as suas primeiras causas e últimas consequências nos livros A Grande Síntese, Deus e o Universo e o Sistema. Aqui nestas palestras de caráter mais singelo, não é possível apresentar destas teorias senão as consequências que mais de perto nos tocam. Quando ele dá esse conselho aqui, ele está querendo dizer: estudem essas obras que lá as minhas visões, as minhas percepções estão colocadas, para vocês entenderem melhor o posicionamento da criatura diante da lei divina. Então, eu, Rosana, quando estou aplicando a lei de Deus, muitas vezes estou falando um pouquinho de queda. Mas vocês precisam estudar essas obras. E quem sabe a gente depois não vai montar um cursinho, né, para estudiosos, aqueles que querem estudar o balde, pegar desde o princípio. E às vezes a gente vai gravar essas aulas depois. Tá ok? Esse tema nos pareceu mais interessante para nossos ouvintes. Tema ardente porque toca o terreno de nossas lutas cotidianas e envolve consequências que todos temos de viver. O fato de se ter compreendido estas palavras e de se tomar a sério estes conceitos para os aplicar na vida pode produzir efeitos incríveis, inclusive o de melhorar um homem e renovar um destino. Então ele está se fixando na ideia da lei que nos conduza, para que a gente se posicione melhor na vida, compreendendo que não adianta lutar contra ela, ela é maior do que nós. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque nós sofremos o orgulho de achar que nós subvertemos tudo, que o mundo tem que fazer tudo do jeito que nós queremos. A lei deixa por um momento o ser experienciar e agir cometendo os erros. É a fase da semeadura. Mas ele espera e sabe que lá na frente, quando todas as situações fecha, esse ser tem que voltar. Então é a dor. Então, quanto mais humildes nós somos e aceitamos o que a vida está mandando, é lógico que é não aceitar tudo de braços cruzados, fazer tudo para tudo que estiver ao nosso alcance.
Mas em determinado momento, quando a lei fecha muito, é dor, 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 então vive a dor. Aprende com ela. Tá sem dinheiro? Movimente a criatividade para ganhar dinheiro. Não revolte, trabalhe para modificar o seu destino. Mudar a sua vida encontrando soluções diferentes. Não tem como e nem de outra forma, porque ninguém muda a nossa vida a não ser nós mesmos. Nós recebemos ajudas, amparos. Tem gente que é ajudado e reclama e se torna vítima. E fica sentado, esperando a banda passar. Então, não adianta sermos renitentes. Tem que compreender esse mecanismo do universo. Então, o Balde aconselha aprofundar nesse estudo, estudando a queda nos seus pormenores, nas suas objeções, para quem conhece doutrina espírita, compreender as palavras que Kardec usou naquela época apropriada para o Livro dos Espíritos, porque a doutrina espírita estuda a evolução. A obra de Ubaldi está mostrando para nós a queda, né? Esse aspecto da substância da lei, do monismo, porque nós estamos integrados em Deus e com o todo. E por que nós encontramos nessa solução dual? Vida e morte, matéria, né, e espírito, viver, morrer. Então, esse processo se dá aqui do outro lado, que é a evolução humana. Então, para quem quer aprofundar. Lembre-se que Kardec era um homem sábio e dizia que a revelação é progressiva e os espíritos não revelaram toda a lei só para Kardec, não revelaram toda a lei só para Chico, revelou para outros também. E a gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para integrar isso tudo num todo de raciocínios, entendendo e compreendendo mais essa lei amorosa de Deus. O maravilhoso é que a lei de Deus está pronta e entrar em ação em qualquer lugar, inclusive em nosso mundo inferior, tão logo a aceitemos e vivamos. Quem faz isto toma-se parte dela, como cidadão de uma nova pátria, adquirindo assim o direito de possuir o poder, os recursos e as defesas que a lei confere aos seus seguidores. Estes também em nosso mundo tornam-se assim os mais fortes porque são protegidos por Deus. O universo está dividido em duas partes, a da lei, onde estão os bons, e a dos rebeldes contra a lei, onde estão os maus. Então, o mal que nos assola dos nossos atos voltam contra nós. E quanto mais nos rebelamos, mais a lei divina nos corrige. Então, como filhos birrentos, quanto mais birra a gente dá, mais dor a gente planta. Então, é a busca dessa docilidade que tanto nos foge ao olhar por agora, porque nós somos realmente rebeldes e astutos. A primeira coisa é aceitar a nossa condição e olhar para ela para a gente movimentar a nossa energia, o nosso ser. Viver e agir ao lado da lei de Deus quer dizer operar conforme a justiça. Ora, o homem que vive de acordo com a justiça sabe, em consciência diante de Deus, que verdadeiramente tem razão, e isto lhe confere total segurança, e não a possui quem, pelo contrário, não age de acordo, que é com a justiça, conscientemente perante Deus. Então, quer dizer, o homem que é justo, se ele age justo agora e vem dor, ele não precisa se preocupar. Essa dor não se refere a essa conduta presente, porque agora ele agiu com consciência, com bondade, com uma intenção de acertar. Se ele errou, a intenção foi boa, o ato dele foi bom e não teve no coração, quando ele faz o exame, uma ideia de prejudicar alguém. E se a dor ainda existe, é fruto do passado, que ele viveu, errou na maldade. Então, existem vários graus de maldade, né? Vários graus de bondade, vários tipos de intenções. E o que resta é a gente tentar agir com a maior sinceridade possível conosco mesmo. Porque a gente está procurando andar por esse rio da lei. E a vida, ela vai nos dando essa leveza. E ele coloca assim, essa consciência íntima de estarmos limpos, cumprindo um dever, constitui nossa força, força que nos faz vencer. Essa convicção profunda de que a justiça tem de triunfar quando somos justos, nos dá a certeza da vitória. Vocês imaginem, quando Ubaldi naquela época, quantos empecilhos, porque até hoje a obra dele é mal compreendida, mal aceita. Quem aceita não são muitos, porque igual o Evangelho de Jesus,
O homem diz que aceita o evangelho de boca, de palavra, mas não de ação ainda. Muitos trabalham contra o evangelho, né? Estimulando a violência, estimulando a falcatrua, a astúcia, a vantagem na vida, porque para estes a vida é só aqui e agora. Não existe nada mais além do que ele vê com esses pobres olhos físicos. Então o balde, como todos aqueles que vêm já com uma missão maior, coletiva, porque participar e estar integrado na lei é entender que cada vez mais a nossa vida vai saindo desse sentido individualista para penetrar no campo do social, do coletivo, né? Da comunidade, dos outros. Então, quer dizer, nós vamos deixando de viver nosso pequeno mundo para termos compromissos maiores. E a vida dele foi uma vida de dor, uma vida dolorosa, uma vida árdua. Mas a gente acha que o que os outros fazem é porque é mais fácil para ele. Não, os nossos desafios estão dentro de nós mesmos. Vocês sabiam que, confissão, uma das grandes dificuldades minha é estar aqui falando, olhando para esse celular que está me gravando. Eu tenho muito mais facilidade quando eu tenho pessoas olhando para mim. Essa troca me é mais fácil e me é importante receber do olhar das pessoas um sinal do que eu estou enviando de mensagem. Aqui é frio e eu tenho essa dificuldade. Mas por amor a essa obra, a esse trabalho de divulgação de Pietro Baldi, eu me propus vencer essa dificuldade, que me é enorme, eu confesso. Deus protege os justos, eles merecem sua proteção. Quando um homem se coloca com a sua conduta do lado oposto ao da lei, do lado da anti-lei, emborca-se a situação. Deus não o protege, ele não pune, não se vinga, deixa-o ser na posição escolhida por ele mesmo, a de quem está fora da lei. Então ele fica abandonado, sozinho, entregue apenas às suas pobres forças, o que quer dizer perdido sob o poder de todas as forças negativas que procurarão unicamente destruí-lo. Então, não é que Deus o abandona literalmente. Nós, quando estamos revoltados, pensa na monoideia, nós fechamos a nossa consciência e não enxergamos mais nada. Então nós nos isolamos de Deus. E a lei está ali amorosa, como uma mãe que estende os seus braços para o filho que precisa do apoio. A lei é mãe. Que me desculpem os pais, mas a lei é mãe. Então, como mãe, ela está ali amorosa. Ela deixa por um instante o filho que não quer caminhar, que está com a sua consciência fechada. Então, ele vai errar, vai produzir dor, até ele voltar de novo, buscando um novo estado consciencial de ajuste à lei. Quando as criaturas se ausentam de Deus, afastando-se dele, voltam aos seus instintos inferiores e caem, e com isso se autocastigam, agredindo-se umas às outras, mergulhando sempre mais numa atmosfera de destruição. Isso porque Deus é amor e vida, e para quem se afasta dele, não há senão ódio e morte. De tudo isso, não há como fugir, porque é automático, fatal, faz parte da estrutura e do funcionamento da lei, é automático. Tudo fica submetido a sanções invencíveis e absolutas, que o ser não pode, de boa ou má vontade, recusar. Então, uma vez que nós caímos e afastamos de Deus, estamos presos na matéria. Uma vez que estamos na matéria, estamos cindidos. Ora estamos mais densos, vivendo uma reencarnação aqui, ora um pouco mais leves dessa matéria, mas vivendo as agruras de um contato mais íntimo conosco mesmo, com a nossa consciência. Então nós vamos para o plano espiritual, refletimos, né? Somos ajudados porque a lei nos ajuda através dos outros que têm mais capacidade do que nós naquele momento para nos ajudar. E depois nos é preparada uma nova reencarnação. Aí nós voltamos com uma consciência para ser trabalhada em determinados pontos da nossa vida. Então a lei é automática. Ela tem um automatismo, uma dinâmica própria. E quem mais tem, vai doando. Então eu me lembro aqui fatalmente de várias obras espíritas que a gente lê mostrando a benevolência dos mentores, daqueles que cuidam de nós quando nós desencarnamos, cuidam, mas não fazem por nós aquilo que precisa ser feito. E a lei é essa. A cada um segundo suas obras. E a gente pode completar. E a maior delas é a obra do coração.
Por isso que a gente precisa encontrar tempo. Não tem que esperar envelhecer, aposentar para começar a participar ativamente de uma vida nova, de uma vida benevolente, de alegria, de oferecer ao outro, porque a gente vive só amealhando recursos ao longo da nossa existência. Dinheiro, posição social, status, reconhecimento. Isso tudo é eu inferior, é ego, isso tudo é transitório. E o que prevalece em nós é o nosso ser interior. Então, diante disso, caminhando mais um pouquinho, a conclusão deste capítulo é a declaração da imensa superioridade, inclusive na luta pela vida do homem justo, e a inferioridade daqueles que julgam ser hábeis por serem astutos entre os enganos do mundo. O primeiro está progredindo no caminho do equilíbrio para a harmonia que constitui a felicidade. O segundo tipo desce sempre mais, abismando-se no desequilíbrio, na desordem que constitui a infelicidade. Eu pergunto para vocês, às vezes a gente se vangloria de ser honesto, não, eu sou um homem honesto, trabalhador, mas a gente acha jeito de burlar a Receita Federal, a gente acha jeito, se for acusado de algo, de buscar uma brecha na lei dos homens, lá nos nossos códigos, né, civis, os códigos das leis humanas, para a gente sempre se beneficiar. E a gente jamais, na maioria, tem coragem de se entregar para a lei, para que a lei dos homens mesmo se cumpra. Quem aqui teria coragem de assumir um erro e ir lá se entregar? E a gente vê que a história tem muitas pessoas que já conseguem fazer isso. E às vezes nós omitimos tantas coisas de nós mesmos, no nosso íntimo, nem admitimos ainda. E quando a gente começa a fazer esse movimento, não é que a nossa transformação se dê rapidamente, mas essa outra parte divina nossa manifesta e nós vamos sentindo um bem-estar. E essa tranquilidade de consciência é isso, é entender que nós não somos 100% perfeitos e não acertamos sempre, mas todas as vezes que erramos, estamos alertas para os nossos erros. Então, dessa forma, nós terminamos este capítulo. Então, quem mais tem, doa, quem menos tem, recebe. Quem mais tem, vai buscando com sacrifícios e lágrimas também doar-se mais. Então, meus amigos, nós entendemos mais um pouquinho hoje sobre os imperativos da lei. Então, não existe céu, não existe inferno, existem estados, dimensões conscienciais, onde nós vamos nos agrupando. Quando desencarnamos, encontramos com aqueles que se afinizam conosco, pelo que sentimos, pelo que falamos, pelo que fazemos. Isso tudo é antissistema. Ir para o mundo espiritual, colônia nosso lar, isso ainda é matéria. Então nós ficamos sonhando em desencarnar, os mentores nos pegar nos braços, nos levar para uma colônia. Meus amigos, nós estamos numa dimensão altamente materializada chamada Terra, e tudo que envolve a Terra e as colônias mais próximas ainda, tudo isso é matéria e antissistema. Ainda existe dualidade na nossa alma, ainda existe eu inferior, e nós ainda não estaremos prontos para voltarmos ao estado sistêmico. Isso tudo é consciência. Imagina uma cebola. Então a queda se deu assim. Aqueles que fecharam menos ficaram com a consciência mais tranquila e com a presença de Deus mais próxima. Aqueles que fecharam menos foram se fechando, distanciando, tudo esse conteúdo fechando no inconsciente. Então o inconsciente, ele é riquíssimo, aquele inconsciente mais profundo de nossa alma. Lá nós guardamos a nossa história, as nossas filiações, vamos dizer, a nossa filiação divina e as nossas capacidades. Por isso que Jesus disse, brilhe a vossa luz. A evolução é expansão de consciência. Muita paz, fiquem alertas que logo mais nós teremos o nosso estudo do próximo capítulo, ok? A lei de Deus. Um beijo para todos.